Maravilha, maravilha. Pessoal, gostaria muito de estar agradecendo a tanta gente que tem nos abençoado, pessoal. Tem sido fantástico. Esse mês agora, de janeiro, fevereiro, março, abril, esse mês de abril, conseguimos distribuir quase 50 cestas básicas ali de pessoas que nos doaram, empresas que nos doaram, os irmãos da igreja, da IBVM, que têm auxiliado, têm ajudado. Gente, muito obrigado, Deus abençoe grandemente. E eu reforço o convite, se você puder nos ajudar, porque desse mês já foi, agora tem um outro mês. Então, se você puder ajudar, doando cesta básica, doando caixas de leite, doando absorvente, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, por favor, entre em contato comigo através do Facebook ou do meu telefone, tem o contato aí. Por favor, tá bom? Eu agradeço demais, demais. Quero agradecer o pessoal do Team Pastel, um grupo de ciclismo que semana passada nos doaram cestas. O pessoal da Mosaic, uma empresa que tem aqui na cidade, que nos doaram vários kits de limpeza. O pessoal da Frigorais, que nos doaram várias cestas, as cestas básicas com salsicha, com carne, com tudo. Gente, Deus abençoe. A prefeitura que nos doou algumas cestas também. E todo mundo, gente, pessoas físicas que não fazem parte da nossa igreja, ligou, entrou em contato e doaram também. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Juntos somos mais fortes. Isso é fantástico, fantástico mesmo. Bem, então, aqueles que chegaram depois, eu vou estar explicando como é que vai ser. Vamos fazer um estudo, tá bom? Eu gosto muito de estudo. Não é uma pregação, é um pouquinho diferente de uma pregação. Então o estudo ele exige um pouco mais de atenção, tá bom? Mas vai ser, eu espero que seja muito legal, vai ser bênção para a tua vida. E eu queria, antes de começar o estudo, o título que eu dei é: será que realmente Deus está no controle de tudo? Gente, tudo isso que nós estamos passando dá muito medo. Dá muito medo. E é comum das pessoas questionarem: cadê Deus? Aonde está Deus no meio disso tudo? E hoje eu queria dar a vocês a oportunidade, ou convidar vocês a viajar comigo em uma resposta. Deus tem várias maneiras de conversar com a gente, tá? Através da Bíblia, através da natureza, através de pessoas. Deus pode falar através de sonhos. Deus pode falar através de qualquer jeito. Mas tem uma maneira que Deus fala com a gente que é fantástico, eu sou apaixonado, que é pela história. A história é um relato de Deus para nós. Então hoje vamos ver um pouquinho da história, como que eu posso ter certeza que Deus está no controle disso tudo. E eu queria, antes, falar para vocês de algum material. Tem alguns materiais aqui que eu costumo, eu gosto de comprar, eu gosto muito dessa parte histórica, né? E indicar. Caso você queira adquirir, puxa, é legal, o estudo bíblico é gostoso. Tem esse material aqui, ó, A Bíblia e Sua História, é muito legal. Ele vai contar a história da Bíblia desde quando começou, até onde for, as traduções, a maneira, é fantástico. Porque isso é um pouco do material que a gente vai passar hoje, tá? Isso daqui é tudo de sebo que eu comprei. Grandes civilizações. Pô, pastor, mas o que tem que ver com a Bíblia? Gente, a história fala da Bíblia. As civilizações falam da Bíblia. É incrível, é incrível, é incrível. Então, quanto mais você conhecer de civilização, você vai se apaixonar também pela palavra de Deus. Tem esse daqui que é muito legal, a arqueologia da Bíblia, tá bom? Então ele vai nos ensinar um pouco sobre relevo, aspecto cultural, como é que era os povos antigos, principalmente esse daqui vai falar dos sumerianos. Os sumerianos é um povo importantíssimo você conhecer, inclusive. Tá? As maiores civilizações. Esse daqui, eu me apaixonei por geografia bíblica por causa desse livrinho aqui, ó. Geografia Histórica do Mundo Bíblico. É bem legal, um livrinho pequeno. Ele vai falar sobre os rios, ele vai falar sobre toda a estrutura geográfica da terra bíblica, né? Então é muito legal também. Enfim, tem muito material, muito material. Esse daqui do apóstolo Paulo,
Ele vai falar sobre as viagens de Paulo, a biografia dele, muito bom, história antiga. Tem outros livros aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, o estudo bíblico é maravilhoso, maravilhoso. Eu desafio a você a se apaixonar pelo estudo bíblico. E quando nós estudamos cultura, quando nós estudamos civilizações, quando nós estudamos a arqueologia ou a história, a gente vê Deus em tudo isso, tá bom? A gente vê Deus. E hoje nós vamos ver como que Deus trabalha através da história. Porque quando Deus fala através da história, não há como a pessoa duvidar de Deus. Entende? Porque o relato bíblico exige muita fé, mas o contexto histórico são coisas que passaram. E aí você precisa ter muita fé para crer que tudo aquilo foi puro e simplesmente coincidência. Entende? Então, hoje, o título que eu dei é: será que realmente Deus está no controle de tudo? Pastor, isso que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, Deus tem propósito? Tem como sair coisa boa de tudo isso? Gente, eu vou te falar que tem. Tem como sair coisa boa. Há um propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo no mundo. E para vocês começarem, se você estiver com a Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, tá? Em Mateus. Se não der agora também não tem problema. Ó, na minha Bíblia aqui, eu tenho algumas das Bíblias de estudo que eu tenho, essa de Almeida, eu gosto muito dela. Eu tenho outras, mas eu uso mais ela. Antes do Novo Testamento, algumas Bíblias, as mais antigas, elas continham 4 páginas em branco. 4 páginas em branco, certo? As modernas já não estão vindo mais. Essas 4 páginas em branco, elas significavam os 400 anos de silêncio, certo? 400 anos em que Deus não levantou um profeta para falar. E é legal que no Antigo Testamento parece que profeta brotava do chão, né? E nesses 400 anos não há profeta. E nesse período que é chamado de período do silêncio de Deus, gente, foi o tempo que Deus mais falou. E é o que nós vamos estar vendo hoje. Esse período intertestamentário é algo que não tem na Bíblia. Tá? A Bíblia não vai relatar esse período, mas a história relata. E quando nós vamos para a história, aí não há como dizer que não é Deus. Esse período dos 400 anos, não houve profeta algum que Deus se levantou. Um detalhe, antes de começarmos. Sempre na Bíblia, quando Deus levanta um profeta, é porque o rei já estava desviado de Deus, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual para auxiliar o rei, já estava corrompido também, e o comandante da guarda também já estava corrompido. Ou seja, os 3 poderes estavam corrompidos. Aí Deus levantava um profeta. Então sempre quando você vê um profeta na Bíblia, significa que tanto o rei quanto o sacerdócio, o sumo sacerdote e até a parte militar estava totalmente corrompida. Entende? Então, profeta só era levantado quando estava tudo errado. Tudo errado. Quando a gente começa a história do Novo Testamento, Jesus, ele nasce, ele vive, ele morre e ele ressuscita. Guarda aí os 400 anos de silêncio, nós vamos voltar para lá, tá bom? Acabou o Antigo Testamento, sem profeta nenhum, vem Jesus. E aí quando Jesus ressuscita, gente, Jesus dá uma ordem muito famosa, é o famoso ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Incrível, fantástico. E hoje nós, os cristãos, ainda usamos o ide por todo mundo. E como que era feito esse ide? Primeiro,
Os primeiros cristãos precisavam ter convivido com Jesus, precisavam ter andado com Jesus para serem testemunhas oculares. Os profetas deveriam ser pessoas que viram Jesus desde o batismo até sua morte. Isso está lá em Atos capítulo 1. Então, profeta, a partir da Bíblia, são aqueles que viram Jesus serem batizados até a sua morte. Tá bom? Hoje em dia, há profetas, apóstolos, não estou falando profeta, apóstolos. Mas os apóstolos, os primeiros apóstolos, conforme Atos capítulo 1 diz, tinham que ser homens que andaram com Jesus desde o seu batismo até a sua morte. Por quê? Porque a pregação, irmãos, não tinha Novo Testamento, tá bom? Só tinha Antigo Testamento, e o Antigo Testamento era escrito em hebraico. E não tinha Novo Testamento escrito. Então as pessoas iam andando e falando sobre Jesus, através do testemunho ocular, certo? Então o que valia era o testemunho. Olha, eu estava com Jesus quando ele foi batizado, eu fiz. Então isso contava muito no evangelismo. Quando Jesus fala esse ide, eles tinham que serem testemunhas de Cristo, eles tinham que ter estratégia, porque, gente, pensa comigo, para sair da onde eles saíram e pregar o evangelho para outros lugares, eles tinham que ter dinheiro, certo? Não dava para pagar os barcos à base de oração, não dava para pagar os cavalos, ou as hospedarias, ou as comidas orando, era dinheiro. Tanto que Jesus, a palavra de Deus nos fala, que lá em Lucas capítulo 8, de várias mulheres que ajudavam Jesus financeiramente. A obra precisa de dinheiro. E essas mulheres, abre lá depois em Lucas capítulo 8, que vai falar de algumas mulheres que investiam no ministério de Jesus, por isso que ele tinha até inclusive um tesoureiro que era Judas. Então o dinheiro do ministério era para pagar tudo isso. Jesus ia comer com os apóstolos, com os discípulos, Jesus dormia nos lugares, então o dinheiro era para isso, certo? Então eles precisavam de estratégia, de dinheiro, e eles precisariam também se comunicar com os outros povos, certo? Eles tinham que falar o idioma desses outros povos, e os povos deveriam entender o que eles falavam também. Vamos lá para Atos 2, mas só na outra quinta-feira. Mas estamos colocando aqui primeiro os problemas. Falar o idioma deles e o que é mais difícil, chegar até eles. Hoje nós moramos numa realidade bem diferente daquela época. A gente está em Cajati, eu moro em Cajati. Se eu quiser ir para o litoral de São Paulo, é só pegar uma rodovia aqui e vou reto. Naquela época não existia. Ou existia, mas vamos chegar lá. Tudo era muito difícil, Para que esse ide, agora nós vamos entrar na história, gente. Para que os discípulos de Jesus, para que os apóstolos de Jesus pudessem cumprir o ide de Jesus, nós vamos ter que voltar no tempo. Nós vamos ter que voltar para 568 a.C. Imagina, hein? O Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos. É quase a história do Brasil. O que aconteceu nesse período? Preste atenção que é fantástico. O povo de Israel, os judeus, foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Ficaram na Babilônia 70 anos, cativo. Quando que eles foram libertos da Babilônia? Nabucodonosor e a Babilônia subjugava os judeus. Aí veio um rei persa, Ciro o Grande. Ciro vem e liberta os judeus do domínio dos babilônicos. Aí os judeus, estamos livres da Babilônia. Só que agora vocês são subjugados pela Pérsia. E aí a Pérsia que se torna a nação que manda, que comanda no mundo. Inclusive foi nesse período que conta a história do profeta
Malaquias. O profeta Malaquias, ele se deu nesse período do reinado da Pérsia, tá bom? Então, o povo judeu, olha que loucura, o povo judeu é subjugado pela Babilônia, os persas vêm, destrói a Babilônia e começa a mandar no povo judeu. Aí eles ficam mandando no povo judeu. Passou mais ou menos 200 anos, quem que ganha da Pérsia? Os gregos. Os gregos vêm, vencem os persas, e aí o povo judeu, que era escravo da Babilônia, passou para a mão dos persas, agora o povo judeu vai para a mão dos gregos. Que povo sofrido, não é verdade? E aí a gente olha para a história e fala assim, cadê Deus? Aonde que está Deus que não está cuidando do seu povo? Gente, quando a gente olha assim, fala, Deus abandonou o povo. Deus não está ligando para esse povo. E justamente quando os gregos vencem os persas e tomam o reino sobre toda aquela região, foi com Alexandre o Grande. Lembra dos 400 anos de silêncio que eu falei lá atrás? Entre o Antigo e o Novo Testamento? Tudo isso está acontecendo agora nesse período. Os gregos vêm, dominam sobre o povo judeu e o povo judeu agora é subjugado por eles. Mas, gente, os gregos tinham uma coisa bem legal. Eles eram apaixonados por cultura. Eles eram apaixonados por conhecimento. E enquanto alguns povos destruíam tudo, a cultura das outras nações, os gregos não. Os gregos gostavam de cultura, então trazia tudo que pegava das outras nações e guardava nos seus grandes bibliotecas. Inclusive a Biblioteca de Alexandria é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os judeus agora estão na mão dos gregos. Sabe que coisa fantástica que acontece nesse período, meus irmãos? Olha só, olha só. O Antigo Testamento era escrito apenas em hebraico. Tá? Agora me diga, como é que os caras iam evangelizar as outras nações? Como é que eles iam evangelizar os outros povos usando um material escrito em hebraico? Hebraico era a língua dos hebreus era muito regional, era muito pequenininha, era uma região bem pequena. É como a gente pegar, imagina um dialeto, sei lá, pensa de uma tribo indígena e de repente a palavra de Deus está escrito nesse dialeto. Como é que a gente vai pegar esse material e vai evangelizar o mundo inteiro, sendo que ninguém conhece esse idioma? Não dá. Mas por provisão divina, no período que o povo judeu estava sendo subjugado pelos gregos, ali é feito a tradução do Antigo Testamento para o grego. É o que eles chamam de Septuaginta, onde os 70 homens, de acordo com a tradição, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Gente, olha que da hora isso! O Antigo Testamento, que era só em hebraico, agora ele foi traduzido para o grego, ou seja, para o idioma mais falado na época. É como se hoje fosse traduzido para o inglês, por exemplo. Certo? Então, até aqui, parece que as coisas estão andando. Porque agora já dá para evangelizar, no bom sentido, de acordo com o Antigo Testamento, os outros povos, porque está na língua grega. Resolvemos o problema da comunicação. Agora temos o Antigo Testamento escrito em grego. E agora nós podemos levar o Antigo Testamento para o mundo inteiro? Não, não dá. Por que não dá? Porque na época dos gregos não existiam estradas. Na época dos gregos, as rotas marítimas dos navios comerciais eram muito escassos. Não tinha muito jeito de fazer isso. O que acontece, gente? No ano de 63
antes de Cristo, 63, os romanos vencem os gregos e agora os judeus, que eram dominados pelos gregos, passam a ser subjugados por quem? Pelos romanos. Olha, babilônico, persa, grego e Roma. O povo que sofre, não é verdade? O povo que sofria, o povo judeu. E aí a gente pega e pensa assim, aonde está o Deus deste povo? Aonde está o Deus desse povo que não cuida deles? Pois bem, eles saíram do poder dos gregos, que se preocupavam com conhecimento. E agora eles estão nas mãos dos romanos. Sabe que coisa incrível, gente? Os romanos eram ótimos estrategistas comerciais. Os romanos investiram muito em construção e estradas, como nenhuma nação havia feito até então. E se antes os gregos foram usados por Deus para permitir a tradução do Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego, agora os romanos serão usados por Deus para prepararem o evangelismo do mundo. Sabe como? Os historiadores, eles calculam, olha só, eles têm um cálculo, que o Império Romano foi até 117 depois de Cristo, que foi o ápice deles. Vocês têm noção de quanto que eles construíram de estradas? Quantos? Os historiadores calculam que eles construíram mais de 80 mil quilômetros de estradas. Muitas dessas estradas pavimentadas. Entende? É como eles pegar uma região onde é tudo mata fechada e eles começaram a abrir, fazer caminho, fazer estrada, fazer rotas marítimas que antes não existiam, passou a existir por causa do comércio. Gente, essas estradas que eles abriam, essas rotas marítimas, eles serviam para transporte de tropas, de suprimentos, que abastecia todo o Império Romano. Eles compravam coisas do mundo inteiro e vendiam coisas para o mundo inteiro, por isso que eles tinham que ter muitas estradas e por isso que eles tinham que ter muitos navios, muitas rotas comerciais. E depois, além de se tornar rota de comércio, se tornou uma rota de troca de mensagens. Porque naquela época não existia WhatsApp, não existia telefone. Naquela época as mensagens eram enviadas através de ou navios ou cavalos, certo? Para que chegasse rápido alguma notícia. Então, com as estradas que foram abertas, adiantou muito, melhorou muito a comunicação entre as cidades e entre os países do mundo. Essas estradas que eles abriram eram caminhos que conectavam Europa, o Oriente Médio e o norte da África, daquela região. Gente, olha que loucura, olha que loucura. Esse livro aqui, ó, esse livro que eu falei para vocês no início, de Paulo, quando a gente vê como é que foram as viagens missionárias de Paulo, as rotas que Paulo utilizava para andar a cavalo, para ir de cidade em cidade, quem abriu aquelas estradas foram os romanos. Quem fez tudo isso foram os romanos. Quando Paulo e os outros apóstolos e os outros discípulos pegavam os barcos e iam fazer as viagens missionárias, tudo aquilo só foi possível por causa dos romanos. Olha que da hora, olha a história. Olha Deus falando através da história. Os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus pode não ter falado através de profeta, mas Deus estava falando através da história. Foi nos 400 anos de silêncio que o Antigo Testamento foi escrito para o grego, possibilitando que esse Antigo Testamento pudesse ser levado a todas as nações do mundo, mais de 300 e poucos anos depois. Agora vem os romanos,
E os romanos começam a construir estrada, a construir rota comercial que vai possibilitar que o evangelho chegue a todo lugar do mundo. Agora, olha, eu não vou dizer que arrepia o cabelo, porque eu não tenho cabelo. Mas se você está com a tua Bíblia, vou dar um tempinho. Abra a tua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 40. Se você tiver com a tua Bíblia, abra lá. Vou dar um tempinho para você abrir. Tá? Tem o livro de Isaías, capítulo 40. Isso. Abra lá. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tá? Olha só o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 5. Diz assim: uma voz clama. Presta atenção que isso é importante, tá? Uma voz clama. Ele não está dizendo que voz que é. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Olha só, gente. Preparem o quê? O caminho. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Se é para fazer de um caminho reto, é porque esse caminho era um caminho tortuoso. Todos os vales serão levantados. Vale é aquela depressão que existe entre as montanhas. Então todo vale, o que era um buraco, agora vai ser nivelado. Todos os montes e colinas serão aplanados. Tenta imaginar. Uma região cheia de montanha, vale, e pensa nisso tudo pleninho, tá? É o que a gente chama de terraplanagem. Passa um tratorzão e ó... Me diga uma coisa, é mais fácil você ir de um ponto ao outro, subindo e descendo montanha, baixando vale, ou você ir reto? Ir reto, não é verdade? Pois bem, olha o que Isaías está dizendo. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. Os penhascos serão nivelados. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isso é uma profecia que foi escrita há cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías fez essa profecia. Ó, lembra de alguém? Lembra de alguém essa profecia? João capítulo 1, versículo 23. Lá, João Batista diz assim: voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto. Lembra que Isaías falou assim, uma voz clama, ele não sabe que voz é essa. Já em João ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. E aí ele vai dizer toda essa profecia, os terrenos serão aplanados, tudo será. Por quê, gente? Porque isso é muito lindo demais. Olha só, lembra do Império Romano que eu falei? O Império Romano que criou estradas, o Império Romano que fez rotas entre as cidades e os países. Pois bem, durante o Império Romano, sempre que um rei ou alguém da família real precisasse ir para alguma região do seu império, antes deles irem, o que acontecia? Era feita uma estrada. Ou se a estrada estivesse ruim, ia uma equipe antes e nivelava as estradas, aplanava as estradas, para que a carruagem real, a comitiva real não corresse o risco de quebrar ou acontecer algum problema. Então, antes da comitiva real ir a alguma cidade, ia uma equipe para nivelar os vales, aplanar os montes, acertar o caminho, porque o rei estava chegando. Estão entendendo? A missão de João Batista era aplanar o coração dos homens, porque o rei estava chegando, mas o rei que João Batista estava falando não era o rei, o imperador romano, era Jesus.
Ele era uma analogia. Gente, há 700 anos antes de Cristo, Isaías faz uma profecia que foi se cumprir com o Império Romano. Que quando o Império Romano chegou, eles começaram a fazer estrada, fazer isso para que o rei chegasse. Aí quando chega João Batista, tem lógica a profecia. Porque enquanto os romanos aplanam as estradas para que o rei deles chegasse, João Batista está aplanando as ruas para que o rei da glória, que é Jesus, chegasse ao coração dos homens. Por isso que a palavra de João Batista era arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista está nivelando, João Batista está organizando o caminho de Jesus até o coração dos homens. É maravilhoso. Mas, e o que tem isso a ver com a história, pastor? Gente, da mesma maneira que Deus usou os gregos para que o Antigo Testamento fosse traduzido para a língua grega, da mesma maneira que Deus usou os romanos para que os romanos fizessem as estradas e as rotas marítimas para que o evangelho fosse levado para o mundo inteiro. É esse Deus que está agindo agora. Vocês entendem que o povo judeu passou séculos sofrendo e sem entender? Lembra o texto que eu comecei? O texto de Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Pois bem, esse texto ele começou a ser trabalhado na humanidade 700 anos antes de Cristo, quando o profeta Isaías falou que aplanem os caminhos, arrumem tudo, porque o Rei da Glória está chegando. E justamente 700 anos depois de Isaías, passou o Império Babilônico, passou o Império Persa, passou o Império Grego, chegou o Império Romano, e aí se cumpre aquela profecia. Deus não é maravilhoso? Não é maravilhoso ver como que somente o tempo pode mostrar que Deus tem um controle de tudo. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que os missionários, os primeiros discípulos puderam fazer para evangelizar, Deus já havia preparado lá atrás. Sem dúvida alguma, gente, Deus tem um propósito para o momento em que nós estamos vivendo hoje. Por isso fique tranquilo. Nosso Deus está no controle da história, gente. Deus não é refém da história. Deus não é refém da história. É Ele que escreve a história. Nós vivemos a história. Eu não sei o que vai ser lá na frente. Talvez tudo que nós estamos vivendo hoje vai fazer sentido 200, 300, 400, 500 anos depois. Para o judeu que estava sofrendo lá na Babilônia, eles não sabiam que eles estavam fazendo parte da história. Para os judeus que saíram dos babilônios, caíram na mão dos persas, eles falaram, cadê nosso Deus? Calma. Depois ele sai dos persas e vai para o mundo dos gregos. Cadê Deus? Calma. E dos gregos vai para Roma. Cadê Deus? Calma. Deus está trabalhando. Talvez o exemplo que eu vou dar agora, para muitos pareça ofensivo. Tá bom? Mas, por favor, gente, tenta pensar nessa questão histórica. Tá? Alguns anos atrás, houve uma grande desgraça no mundo que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Período em que um homem louco chamado Hitler tomou conta de tudo e fez desgraça desse mundo. Milhões de judeus mortos, milhões de pessoas mortas, milhões. E aí quando acabou a Segunda Guerra, muitos médicos e
e líderes políticos entraram em contato com o material que os médicos de Hitler haviam preparado. Os experimentos que Hitler fez na Segunda Guerra foram nojentos. Eles pegavam irmãos gêmeos, abriam vivo para ver como é que era o órgão interno. Eles colocavam pessoas para ficar em salas sem pressão de ar para ver quanto tempo a pessoa sobrevivia. Eles colocavam pessoas em água gelada para ver quanto tempo essa pessoa sobreviveria. Eles fizeram testes nojentos com essas pessoas. E aí, quando acabou a Segunda Guerra, muitos homens olharam tudo aquilo e falaram assim, vamos dar um fim nisso tudo. Porém, alguns homens pensaram da seguinte maneira, gente, infelizmente o mal já aconteceu. Quem morreu, não podemos fazer nada com isso. Mas vamos aproveitar disso tudo que aconteceu no meio dessa desgraça. E eles fizeram isso. Sabe que interessante? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência, a medicina deu um salto absurdo. Transplante de órgãos, tanto vacina, tantas coisas, aumentou porque Hitler, na sua loucura, fez experimentos com seres humanos, que até então esses experimentos eram feitos em animais, era muito demorado. Então, se uma pessoa hoje pode ter um transplante de órgão, de uma certa forma se deu ao avanço que teve na Segunda Guerra Mundial. E a gente pode olhar para a Segunda Guerra Mundial com uma sensação de nojo, e precisamos ter essa sensação de nojo. Mas quando nós olhamos e vemos que mesmo esse nojo, muita coisa boa apareceu, nós vemos que Deus está no controle de tudo. Mesmo que a gente não entenda, gente. Mesmo que nós não entendamos. O que estamos vivendo hoje, assim como o Império Romano preparou o caminho para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, o coronavírus está preparando o caminho aos corações de muita gente pelo mundo inteiro para ouvirem do Evangelho. Você já imaginou quantas pessoas serão salvas nesse período agora? Você já parou para pensar quantas famílias estão sendo restauradas pelo tempo que estamos vivendo agora? Quantas pessoas estão sendo libertas do vício nesse tempo em que não podem sair, não podem ir para os bares, não podem comprar droga? Gente, eu não sei o que Deus tem para nós, mas eu sei que é o melhor, mesmo que a gente não entenda. Com certeza, se você chegasse para um judeu, na época que eles eram dominados pelos gregos, e falasse, vocês estão felizes? Ele ia falar, claro que não, óbvio que não. Mas era necessário eles estarem lá, para um bem maior, para que o Evangelho fosse transliterado para o grego, para que o mundo inteiro pudesse ver. Você acha que se chegasse para um judeu que vivia sob o jugo de Roma e falasse, você está feliz? Ele falou, claro que não. Pagamos impostos altíssimos ao imperador. A gente sofre por ele. Mal sabia eles que é através daquilo que Roma iria preparar os caminhos para que o Evangelho fosse para o mundo inteiro. Ou seja, meus irmãos, tanto na Idade Média, onde as pessoas morriam, mas a igreja fazia diferença na vida das pessoas. Hoje é o momento de nós, como igreja, fazer a diferença na vida das pessoas também. O coronavírus é apenas uma estratégia de Deus para o mundo. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. O que não dá para nós entendermos é o porquê. Talvez a gente só vai entender o que está acontecendo hoje daqui a muitos anos, como falei para vocês. Mas o certo é que Deus está no controle.
E a pergunta que fica no meio disso tudo, gente, é: você quer ser a voz que clama neste deserto? Quantos corações hoje estão apertados e preocupados? E ao invés de nós levarmos uma palavra de esperança a essas pessoas, nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. Nós brigamos por política, brigamos por futebol, brigamos por comida, brigamos por tudo. E a gente não está observando que Deus está no controle dessa história. Irmãos, Deus está colocando a bola na marca do pênalti e está dizendo para a gente: chuta. Deus está dizendo: as pessoas agora estão com os ouvidos atentos para a palavra do Evangelho. Deus já preparou o caminho. Deus já preparou o material para falarmos a língua das pessoas, que é a internet, gente. E alguns estão usando essa ferramenta que poderia ser grandemente abençoadora, está usando de maneira tão egoísta. Gente, sejamos nós a voz que clama nesse deserto. Sejamos nós também a voz daqueles que estão preparados para ver o agir de Deus, mesmo que nós não entendamos. Entende? Dizer que eu entendo o que está acontecendo é óbvio que não. Não, e nem quero entender. Nem adianta entender. Mas eu sei que Deus tem um propósito para isso. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas. E se estamos vivendo isso, glória a Deus. Mesmo que a gente não entenda, nós não precisamos entender. Deixa eu te dar uma dica. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Sabe quando a Bíblia fala que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quando Ele fala Senhor, é dono de escravo. Quando Ele fala de rei, Ele não fala de presidente, Ele fala de rei. O rei tinha poder de vida e morte sobre o seu povo. Se o rei acordasse de mau humor e mandasse matar o seu súdito, ele era morto. E ninguém questionava. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não deve satisfação para nós. É o Deus que quando Moisés pergunta para ele: qual é o teu nome? Não interessa, eu sou. Eu sou Moisés. Eu não devo satisfação a você, Moisés. Apenas me obedeça. E Moisés obedeceu. Sabe que coisa linda? Deus não tem problema de baixa autoestima. Se eu e você não orarmos para Ele hoje, se a gente não falar: Senhor, Tu és lindo, Tu és bondoso, Tu és... Se ninguém no mundo inteiro não orar a Deus, não agradecer a Deus, Deus não vai ficar triste. Ah, o meu povo se esqueceram de mim. Deus é um Deus resolvido, gente. Deus é um Deus que diz assim: quer vir após mim? Quero. Então é do meu jeito. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Não sou eu que te sigo. É vocês que têm que me seguir. Este é o Rei dos reis. Este é o Senhor dos senhores. É este que o apóstolo Paulo fala assim: como pode o barro olhar para o oleiro e dar uma ordem ao oleiro? Não, é o oleiro que faz do barro o que ele quer. Então é Deus que faz conosco o que Ele quer. É Deus que faz com o mundo o que Ele bem entender. O mundo é dele, criado por Ele, para servir a um propósito que cabe a Ele. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo? Que esse Rei dos reis, Senhor dos senhores, que não deve satisfação a nada e a ninguém, Criador dos céus e da terra, que tem história em tuas mãos, Ele está preocupado com a minha e com a tua vida. Ele consegue ser um Deus que se ocupa das questões macro do universo. A Bíblia diz que Ele conhece as estrelas pelo nome. E Ele consegue lidar com o universo inteiro. E Ele consegue saber o que está dentro do teu coração. E Ele faz tudo isso perfeitamente porque Ele é Deus. Deus tem o controle da história em tuas mãos.
Deus tem tudo sobre o teu controle de maneira maravilhosa. E Ele nos dá a oportunidade de segui-lo. Porque um dia estaremos nos céus, todos aqueles que entregarem a vida a Cristo. E aí veremos face a face como Ele é. Não vai precisar mais ter fé. Porque a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, nós vamos ver. Não precisará mais ter esperança, porque esperança é aguardar por algo que vai chegar. Não precisaremos mais ter esperança. Vai ser só adoração a esse Deus maravilhoso. A esse Deus que fala através da história, que tem a história em tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, eu espero de fato que tenha sido bênção para você. Quinta-feira que vem, nós vamos dar continuidade, vai ser o segundo sobre isso, e aí eu vou terminar, depois a gente vai entrar no outro assunto na outra quinta. Sobre como foi o evangelismo desses primeiros cristãos. É show de bola! Quais as estratégias que Deus usou. E apóstolo? Será que os caras de hoje são apóstolos só daquela época? Vamos ver isso também. E ungido? O que é ungido do Senhor? Todo mundo é ungido? Será que eu tenho que... Puxa, pastor, eu não vou sair dessa igreja porque eu vou sair da unção do meu líder espiritual. Será que existe isso mesmo de unção de pastor, unção de apóstolo, unção de líder? Nós vamos ver sobre isso na quinta-feira que vem, onde vamos falar sobre evangelismo e discipulado. Seguindo o ID de Jesus. Vamos dar continuidade. Vamos ir adiante. E aí vamos ver como Deus tem trabalhado maravilhosamente. Espero que tenha sido bênção para você. Se tiver algum... Opa, Tati colocou aqui, anjo da igreja? Sim, Tati, em alguns pontos do Novo Testamento, quando eles falavam de anjos da igreja, eram referentes aos líderes, tá? Aos líderes humanos que ali estavam. Era a ideia dos anjos da igreja, tá? Não é que eram anjos, seres celestiais, mas ali referia-se aos anjos humanos, tá? Mas quinta-feira que vem vamos ver bastante sobre isso, vai ser bem legal, tá? Domingo teremos o nosso culto às 19 horas, não vai ser live, tá? Será um culto gravado, uma mensagem de Deus para o teu coração. E deixa eu fazer uma pergunta, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento disso que nós falamos agora, irmãos? Dessa questão do tempo. Eu espero que tenha ficado claro. Me perdoe se de repente, eu sei que eu falo rápido, eu fico ansioso para passar as informações e às vezes pode ser que eu passe de maneira muito corrida, tá? E como a gente não tem esse feedback, na igreja é diferente. Na igreja você está olhando para a cara de um, né? Você está vendo quando o cara está gostando, você vê que a pessoa está dormindo, você vê que a pessoa... Então você vai se ligando. Aqui é meio complicado. Mas se tiver alguma dúvida, tá, disso tudo que nós falamos, coloca aí nos comentários, tá bom? E mais uma coisa. Quinta-feira que vem, vamos dar continuidade aí sobre como foi o evangelismo, tá bom? Da igreja primitiva. Vai ser show de bola. Será que os cristãos estavam preparados para a volta de Cristo? Por que eles venderam tudo que tinha? Como que vai ser? Tá? Então a gente vai ver tudo isso vai ser para a próxima quinta-feira. Tá? A Tati falou, estão todos acordados. Ô Tati, Rodrigo deve estar no terceiro sono aí. O Rodrigo tem um ministério de sonhos, Deus fala com ele através dos sonhos, então deve estar comentando. Um abração, gente. Então faz assim, se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto específico, tá? Algum assunto específico, coloca nos comentários também, tá? Que aí talvez não na próxima eu já vou dar sequência nesse, eu encerro, mas se quiserem para daqui a 3 semanas, quintas-feiras,
Aí a gente aborda um assunto que vocês queiram, tá bom? A gente estuda, vamos atrás e que Deus abençoe e nos encha de graça, tá, gente? Gente, amor, vem aqui para dar um tchauzinho pro povo. Ó. Quem vai vir? Quem vai vir dar um oi aqui para vocês? Não. Quem vai vir dar um oi pra vocês? Vem cá, ó lá. Meu Deus do céu. Ó. Pessoal, saudade. Você canta arte assim. Oi, Ó, meus cor. irmãos. Será que eu vermelha? Irmão, saudade de vocês. Viu, ó? Saudade de cada um de vocês, viu? Eu não gosto muito de aparecer justamente por isso, pela cor que eu fico, né? Vermelha. Mas estamos com saudade de vocês. Obrigada pelas orações, pelo carinho de vocês que a gente recebe sempre pelo WhatsApp. Vocês mandam mensagem pra gente, a gente fica muito feliz. E se Deus quiser, logo estaremos juntos. Abraçar cada um de vocês. Estamos com saudades. Amém. Na próxima quinta, a Mari vai estar cantando uma música, vai estar cantando louvor. Eu não! Nossa, o que eu faço é orar. Orar eu oro. Agora cantar... Ora pra terminar aqui, então? Mas cantar... Gente, beijão pra vocês. Deus abençoe, tá bom? Então, ó, se quiserem algum assunto pra gente falar na quinta, na próxima quinta vamos dar continuidade a esse e encerramos. Aí daqui a 2 quintas-feiras, se vocês quiserem algum assunto, coloque aí, tá bom? Curta, compartilhe. Depois eu vou pegar esse vídeo, eu vou cortar o início dele, que ficou meio longo, e o finalzinho, e vou estar postando no YouTube, tá bom? Aí vai estar lá no YouTube para quem quiser estar assistindo também. Tá bom, gente? Beijão, saudade da família IBVM, gente. Saudade. E ó, você que não é da nossa igreja, se quando acabar tudo isso, vá lá nos visitar. Vai ser uma alegria, um prazer muito grande receber vocês, tá bom? Deus abençoe mesmo. Mari vai estar orando agora para nós aqui, tá? Vamos estar orando a nosso Deus agora. Deus, meu Pai querido, meu Deus de amor, como é bom, Pai, estar em Tua presença, Senhor Jesus. Agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Um Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, não tem nos deixado faltar nada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Deus. Eu quero Te agradecer grandemente pela vida de cada irmão, de cada pessoa, Pai, que esteve assistindo essa live, Senhor Jesus, que o Senhor a cada dia esteja sustentando, suprindo as suas necessidades, Pai, e cuidando de cada sonho, de cada desejo do coração, Senhor Jesus, que seja concedido conforme a Tua vontade. Obrigada por cada mensagem de carinho, Senhor Jesus, de saudade, de esperança, Pai, que logo nós possamos nos reencontrar pessoalmente, para nos abraçarmos, Senhor Jesus, e para agradecer juntos, pessoalmente, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Eu só tenho a Te agradecer, Senhor Jesus, e aqueles pedidos que foram colocados aqui por família, Senhor Jesus, por filhos, pela nossa nação, Pai. O Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui. Colocamos na Tua presença, Senhor, que o Senhor esteja respondendo conforme a Tua vontade, Senhor. E obrigada por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Beijão. Lembre-se, hein? Não tenha medo. Tenha esperança, tá? Boa noite. Agora a Mari vai lá esquentar um café, que a gente tem que fazer um cafezinho pra mim. Ah, não quer nada, né? Beijão. Saudade de vocês. Até domingo, 19 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.